O pensamento da criação, fase 1. Recapitulando a fase 0, 1, 2, 3 e 4. Fase 1. A luz, plano da criação, é conhecido também como carência ou desejo de receber satisfação e prazer. Esta é a fase 1. O motivo de criar o desejo de desfrutar é o desejo da luz de agradar alguém. Dado a luz deseja agradar alguém, deve criar a esse alguém que queira receber o prazer. Portanto, se na fase Shoresh, do plano da criação, o ser criado existe somente em pensamento e se considera ainda assim pertencente ao Criador, na fase 1, a luz já é o início do ser criado. O ser criado não está ainda desenvolvido. Seu desejo vem do Criador. Não se sente desejoso de desfrutar da luz, de aderir-se a ela. Não sente que lhe falta algo. Portanto, nesta fase, se a carência se denomina a fase 1 como inanimada, nesta fase, a carência não exige nada da criatura, porque a origem desta carência não se encontra no próprio ser criado, mas fora dele. Entretanto, é impossível atribuir isso a ele. Não se pode indicar o estado 1 como um ser criado que existe fora do Criador. Que tudo que existe na fase 1 provém diretamente do Criador. Na fase 1, o ser criado se encontra em total domínio da luz. Pensamento do Criador cria o ser, a criatura. Esse pensamento é ilimitado do abismo. Aqui no pensamento do Criador, a criatura existe. Quando se passa para a fase 1, a criatura é um desejo, por isso bastões, a luz do Criador que passa da sua mão, que é a sua criação, e essa luz provém dele e vem de Ein Sof. Essa luz infinita de Da'at, do abismo, passa por esse desejo. Esse desejo ainda está sendo construído, como é o castelo que se vai desenvolvendo e se aproximando da terra, da onde ele provê a sua subsistência, o seu corpo. E temos a fase 1 que de toda essa luz ele recebe e ele se dá por consciência lá no futuro, pois ainda ele está em total conexão com o Criador. E ainda não se dá conta completamente do Criador, até o seu desenvolvimento, em que ele começa a perceber que essa luz que ele recebe é de alguém. Ele recebe prazer e ele recebe de alguém que lhe dá esse prazer, esse presente da sua subsistência na terra, que vive como um rei num palácio,
Mas ele descobre que além dele, que recebe tudo, esse prazer, existe o doador deste prazer, deste presente. E ele chega no seu desenvolvimento da fase 1 final aqui, em perceber o prazer e perceber que alguém está doando esse prazer a ele. O bastão representando então esse ser, o desejo, que está em fase embrionária com o Criador, que vem de Ein Sof. Assim temos o pensamento da criação, que é o Criador, a fase 0, e a fase 1, que é o desejo, a carência, a criatura e o inanimado, a luz. A luz que provém do Criador dá ao desejo o preenchimento, a sua subsistência, a sua criação, a sensação da luz. Mas o ser criado quase não consegue perceber, porque a luz é boa. Na fase 1, o ser criado não sente desejos pela luz antes de recebê-la. E, portanto, o receber a luz não desperta nele uma melhor sensação do que tinha em seu estado anterior. Além de sentir essa mínima sensação positiva, a luz que se expande dentro do ser criado proporciona também a sensação do doador. O ser criado começa a sentir a existência do Criador. Percebe que o Criador é o que doa e o que brinda o bom. E então percebemos o doador, o outorgante e a luz que é o bem. A luz vem do Criador de forma direta, mesmo que a sensação do doador chega à fase 1 de forma indireta, como encoberta dentro da luz. A gente, de forma direta, percebe a sensação do doador ao desejo, diretamente ao desejo. Mas a percepção é compreendida de forma indireta, como encoberta dentro da luz. Isto é semelhante a receber um presente. No princípio, a pessoa se entusiasma com o presente em si. Depois, em uma inspeção mais detalhada do mesmo, descobre que o presente se ajusta totalmente ao seu desejo. Como resultado, podemos deduzir que quem o presenteou o conhece, ama, compreende e deseja seu bem. A partir do presente, começa a alcançar quem lhe entregou o presente, ou seja, não quem entregou, mas sua atitude em relação a ele.
Acontece que a primeira ação na criação é alcançar o Criador e é a que conduz o ser humano a desenvolver-se. Cada pessoa dos estados do desenvolvimento do ser criado, cada mudança, sem importar qual, é um passo a mais na direção de uma conquista de maior aproximação ao tal passo em relação ao Criador, em direção ao Criador, é como o julgamento em relação aos estados de desenvolvimento neste mundo. Apesar de que neste mundo a pessoa é inconsciente de seus estados de desenvolvimento. A raiz disto remonta, como temos dito, desde a primeira ação, no princípio da criação. Resumo: a fase 1 é o mero desejo de desfrutar, denominado matéria. Esta fase inclui duas partes. A primeira é a sensação do presente dado. E a segunda é a sensação de quem o entrega. Na primeira, uma situação determinada. Na segunda, o motivo pelo qual se produziu essa situação. Ou seja, na segunda parte se define a existência do estado da raiz da qual sai o estado 1. Como resultado, começa o desenvolvimento.